sistema fisiológico o correspondente do Adna, que é a glândula pituitária. Então a gente não teve ali um momento para falar muito especialmente sobre ela, então a gente vai abrir um pouco, mas para falar sobre glândula pituitária, não tem como falar sobre glândula pituitária sem falar do sistema glandular como um todo, justamente porque ela é a glândula mestra, ela que comanda todo, e inclusive se aproxima muito em sentido do sexto chakra, com a tradução mais literal ali, né, de Adna Chakra. Então assim, o chakra do comando, ela se aproxima dessa ideia justamente porque corresponde à mesma região. Nenhum dos nossos sistemas estão atuando independente, eles estão sempre atuando de forma integrada. Então o nosso olhar para a condição humana, ela é sempre integral. Então você precisa considerar que quando a gente fala de um sistema energético, falamos do chakra, ele não está funcionando sozinho, ele sempre tem correspondências, ele depende de outras funções para que tudo ocorra de uma forma mais completa e ampla. Então só olhar um recorte é muito pouco, fica faltando informação. E o nosso sistema glandular, então eu estava refletindo para ver como é que a gente podia começar essa conversa de modo a gente entender um pouco já um tanto do funcionamento do sistema glandular e a necessidade aí de intervenção da glândula pituitária nesse modelo de sistema glandular que nós temos, é que se um exemplo que o Akal gosta de dar, eu acho que vai ser interessante aqui para a gente relembrar ele, talvez aí quem fez o curso de formação, talvez lembre desse exemplo que ele dá. Então, quando ele fala de glândulas, ele vai falar lá sempre de um exemplo que é o estresse. E ele usa o estresse justamente para a gente entender essa perspectiva de visão da vida. E vamos pensar aqui então assim, vamos tentar construir juntos aqui essa compreensão. Quando a gente vai falar de estresse, para entender o sistema glandular, nós temos que pensar que estresse, então, ele é uma resposta. E aí a gente vai falar de uma outra glândula aqui, então das suprarrenais, que despejam alguns tipos de forças que impulsionam alguns tipos de processos. Essas forças que impulsionam o processo nós chamamos de, dentro do nosso sistema fisiológico, de hormônios. Então a suprarrenal vai ali despejar uma quantidade grande de cortisol e de adrenalina no nosso sistema, e essa quantidade alta de informação vai nos dar um alerta de que há uma ameaça em jogo. De alguma forma nós nos sentimos ameaçados. Bom, primeiro passo é que a gente está falando assim, então quando a gente vai falar sistema glandular, nós temos que pensar que o sistema glandular se divide em mais sistemas. Nós estamos aqui hoje falando mais especialmente do sistema endócrino, que é o quê? Só para a gente esclarecer, para ter essa noção de linguagem e de atuação. Então, o sistema endócrino, como o próprio nome diz, ele é um sistema que coloca informação dentro do nosso sistema. Ao contrário, por exemplo, do sistema exócrino, que tira informação do sistema, nós estamos colocando, adicionando informação. Tá? Então, é algo que não estava ali e que, por uma produção daquela glândula, começa a fazer parte, aquilo é injetado na nossa corrente sanguínea e começa a fazer parte do nosso contexto todo, ativando outros centros e mobilizando, inclusive, a parte energética e estabilizando ou desestabilizando as áreas da consciência também, que são responsáveis também por algumas atitudes diante da vida, certo? Então, no caso do estresse, a motivação do estresse é um sentido de ameaça, certo? Quando nós nos sentimos ameaçados, a suprarrenal começa a trabalhar e começa a criar uma condição para que a gente possa reagir, não no sentido da reação que a gente comenta dentro do ação e reação, né? O que é uma ação pura da essência ou o que é uma reação da personalidade. Não, aqui a reação, vamos colocar daí, explicar o que é essa reação, é uma resposta adequada à vida. Tá? Então, naturalmente, numa situação de ameaça, nós precisaríamos que essa glândula funcionasse, injetasse a quantidade exata de hormônio no nosso sistema, e a partir dessa quantidade de hormônio nós pudéssemos dar uma resposta adequada à situação de ameaça da vida e, eventualmente, ou que aquilo traga uma força muito maior do que a gente está acostumado dentro de nós a sentir e que você possa responder talvez com uma força maior, ou te dar um impulso ainda maior para você fugir daquele local e poder se livrar daquela ameaça. Porque, digamos assim, seria muito mais assustador se você está numa situação de ameaça real, pensa, né? Você está numa situação de ameaça real e a tua glândula não funciona. Você não se sente ameaçado a ponto de ou ter uma força maior ou de fugir dali. Isso seria mais assustador do que você ter essa condição preparada ali para você sentir a ameaça, ter uma resposta e
agir de forma adequada àquela situação. Eventualmente você vai avançar ou eventualmente você vai fugir. Não interessa qual é a ação, interessa que a resposta adequada vai te manter vivo ou viva, né? Então essa é a função do estresse. Então o estresse, dessa maneira, ele é uma resposta interessante, ele é um grande aspecto divino garantindo que a vida se mantenha. O problema, a nossa maior questão em relação ao estresse é o que é ameaça, ou o que é uma ameaça real. Esse aqui é o ponto, né? E que a gente, no modelo social que nós vivemos hoje, sustentado por uma personalidade, por uma noção de autoimagem, ela se sente ameaçada por qualquer coisa que possa abalar aquilo que a gente pensa ser, se torna uma ameaça. Então você começa a ver ameaça em tudo e começa a ficar estressado sistematicamente, constantemente. E isso não é nem um pouco saudável, porque a quantidade enorme de hormônios circulando no teu sangue e mantendo um grau de tensão alto vai impedir que você relaxe. Não é possível você relaxar numa condição de estresse, porque o estresse exige que você tome uma atitude rápida. Então você precisa estar com o teu sistema preparado para se tensionar e agir. Então essa é uma característica natural do humano, desde que diante de uma situação de ameaça real e não de uma ameaça à nossa imagem, que essas ameaças não são reais. Isso faz parte das nossas projeções ou da nossa relação com o passado, de acordo com a nossa história e de como a gente chegou até aqui. E isso fica aí vigorando como uma aparente realidade, mas não é a realidade. Então, nós podemos entender o seguinte, que o sistema glandular, a partir desse exemplo, o sistema glandular, o sistema endócrino, principalmente, ele está atuando de acordo com a nossa percepção da realidade, certo? Gerando estímulos para que a gente possa lidar com essa realidade. Mas veja que interessante, o sistema endócrino só vai começar a funcionar diante da percepção da realidade. E nós temos falado bastante aqui qual é a ferramenta do humano capaz de criar, né, ou capturar um frame da realidade, a intuição. A intuição é a ferramenta humana capaz de capturar a realidade e percebê-la tal como ela é, sem querer mascarar ou sem querer deixar ela mascarar para não perceber ou sem querer supervalorizar aquilo que está sendo visto. Você vê a realidade. E a partir dessa percepção da realidade é que o teu sistema glandular vai começar a funcionar. Então, veja, o Akal gosta de falar, inclusive, assim, dentro dessa ideia do exemplo do estresse, ele fala assim, então, não faz sentido lógico você começar a dizer que as situações da vida são estressantes. Porque o estresse ocorre em você, não é na situação da vida. Ele ocorre a partir da sua percepção de realidade, que cria um impulso no teu sistema emocional. Todo um processo de emoção ocorre, de comoção ou de devoção, vai ocorrer dentro do teu sistema emocional. E esse sistema emocional, aliado à percepção de realidade, vai começar a mandar impulsos para o teu sistema glandular, e o teu sistema glandular vai começar a se mobilizar. Mas não existe nada de fora que possa te estressar. É você que se estressa a partir da sua própria visão com as situações. E isso manda um recado para o teu sistema que te mantém tenso, tensa, e é como se você tivesse que estar o tempo inteiro apto a fugir ou a atacar, né? Esse é o estresse. Só que vem a partir da percepção de realidade. E no comando desse sistema glandular está lá a nossa glândula pituitária. Vocês vão encontrar talvez com outro nome, para já esclarecer aqui para vocês, como hipófise. Tá? É a mesma glândula. A gente aqui no yoga usa muito o termo pituitária, menos o hipófise. A gente usa mais o pituitária. Tá? Mas é a mesma glândula, tem a mesma função. E essa glândula é que é responsável pela percepção de realidade. E veja que interessante, porque na glândula pituitária mesmo, na fisiologia dela, é onde fica impregnado a nossa velha forma de ver a vida. É na glândula pituitária que está condensada e gravada as nossas experiências todas ao longo da vida e que foram definindo a nossa maneira de olhar para a vida. Então, não teria como você também mudar a maneira de olhar para a vida sem que você intervisse na glândula pituitária. É nela que você precisa intervir para mudar uma percepção de vida, para mudar a perspectiva da vida. E quanto mais vitalidade essa glândula tiver, mais próximo daquilo que a gente já chamou aqui outras vezes de
olhar divino, de percepção do divino, de percepção da beleza, da arte acontecendo na vida o tempo inteiro. Mas é na glândula pituitária. E a nossa glândula pituitária normalmente não é estimulada a ponto de ela estar flexível e preparada para comandar todo o sistema glandular. Normalmente ela já está em defasagem, petrificada, dura, sem maleabilidade. E é por isso que a gente faz tantos exercícios de, por exemplo, quando a gente senta para meditar e eu falo, olha lá para o centro da testa. Esse simples exercício estimula a glândula pituitária, como se você fizesse exercícios com ela, então ela vai se soltando, ela vai ficando cada vez mais flexível e apta a perceber a realidade e, de acordo com aquilo que ela percebe, comandar todo o resto do sistema glandular de forma adequada. Eventualmente você vai precisar de outras glândulas. Aqui no caso do estresse nós estamos falando de suprarrenal. Né? Mas diante de todas as outras situações da sua vida, uma glândula vai ser requisitada para agir e produzir os hormônios necessários, jogar na sua corrente sanguínea e você poder estar preparado para responder à vida de forma adequada. A gente começa lá com a glândula pituitária. Ela mesma também produz alguns hormônios. Nós não vamos entrar muito hoje nisso, mas para vocês saberem. Então, a própria glândula pituitária, para comandar as outras glândulas, ela ela produz uma série de hormônios e ela joga isso também na corrente para que esses hormônios cheguem até as outras glândulas e deem os comandos adequados. Então, você precisa que ela esteja funcionando de forma adequada. Então, é a glândula pituitária que, funcionando adequadamente, vai comandar no nosso sistema fisiológico as outras glândulas. Do contrário, você não vai ter como ter estímulos necessários para responder à vida de forma adequada. Agora, se tua percepção de mundo está equivocada, já pensou a cilada que nós estamos quando a nossa percepção de mundo está equivocada? O tempo inteiro, mobilizando todo esse sistema a troco de nada. Ao grau de esforço que é necessário para a gente ficar mantendo uma ideia de nós mesmos que não tem nenhum paralelo com a realidade e que fica exigindo todo esse funcionamento o tempo inteiro, porque aqui nós estamos falando aqui, do exemplo do estresse, mas imagina todo o teu sistema glandular tendo que trabalhar o tempo inteiro para dar conta de uma ideia e que não tem nenhum paralelo com a realidade e que não vai ter, a não ser dentro dos teus processos de memória e de projeção, e não tem nenhuma referência de realidade. Então, trabalhar fortemente na nossa glândula pituitária cria um suporte importante no sistema fisiológico, porque as glândulas, a gente pode entender assim, as glândulas, como no sistema energético, nós temos os chakras, certo? Então, no sistema energético, nós temos os chakras, e os chakras são alimentadores aí de vitalidade. Então, eles levam vitalidade para os campos da consciência. Nós podemos pensar no sistema biológico, as glândulas, como com a mesma função dos chakras no sistema energético. Eles mandam um estímulo de vitalidade, essa força que impulsiona processos, os hormônios. Então a gente poderia fazer um paralelo de que dentro do nosso sistema, circulando pela corrente sanguínea, além de prana, no sistema energético, nós temos os hormônios que seriam o prana das glândulas, tá? E que é comandado por esta glândula aqui, essa glândula mestra. E essa glândula mestra, lógico, ela também não trabalha sozinha, ela precisa de um suporte ali, de uma outra região aí que você já deve ter ouvido falar, que chama-se hipotálamo, e também, na verdade, da glândula pineal. Então, esse complexo dessa trindade ali, ele é muito relevante para essa percepção da vida. Então, a glândula pituitária também não funciona sozinha, ela precisa desse suporte do hipotálamo, principalmente, e também de um estímulo da glândula pineal. A glândula pineal, daí no nosso sistema, estaria mais conectado com o sétimo chakra. Vamos falar dela no que vem mais, mas essa glândula pineal, ela está conectada aí com uma amplitude muito maior e que também corresponde daí a um estímulo na glândula pituitária de percepção do fora do tempo para o tempo-espaço. Então, a tradução do fora do tempo, que a glândula pineal poderia se conectar, é traduzida no tempo-espaço pela percepção da glândula pituitária, e que precisa estar ali flexível, apta, produzindo os hormônios necessários para comandar todo o restante das glândulas do corpo, para que no teu sistema fisiológico, biológico, você tenha a capacidade de responder à vida de forma adequada. Então, a gente pode pensar dessa maneira, que quando a glândula pituitária está em pleno funcionamento, ela transborda para a vida, como no exemplo que nós já usamos aqui também, do número 6, se a flor se abrindo completamente, ela transborda a beleza da própria estrutura para a vida, para os outros.
né? Ou para o mundo, para a vida acontecendo. Ela se revela tanto para ela quanto para o meio externo, essa beleza, e pode transbordar. Então, essa ideia de dar a resposta para a vida adequada, é o transbordamento da própria beleza, que surge aqui porque você já está reconhecendo a beleza acontecendo. Então, não há nada fora que você possa mudar a condição de beleza interna e que você já reconhece sendo você. Então, voltando a esse exemplo, não tem nenhuma situação estressante na vida que vai te estressar. É a sua maneira de olhar a vida que estressa a você mesmo. Então, trabalha fortemente na manutenção do olhar, na forma de olhar para a vida, que é o que a gente vem fazendo ao longo desse ano inteiro, e, inevitavelmente, a vida passa a ser bela. Não significa que ela é fácil, mas ela passa a ser bela. Você encara a beleza, mesmo na dificuldade. Se livre também dessa ideia de que uma hora você vai, como a gente diz, né? Não, eu vou fluir com a vida, como se esse fluir com a vida fosse sempre fácil. Inevitavelmente, o fluir com a vida é difícil, mas ainda assim é fluxo, desde que haja a percepção de realidade, daquilo que é real, e não de uma estrutura de manutenção de personalidade, de autoimagem, que não tem nenhum paralelo com a realidade.